Pitaqueiros e pitaqueiras, eu tenho certeza que vocês não vão acreditar que essa cozinha que está atrás de mim tinha mais ou menos metade desse tamanho. Eu estou num apartamento em Pinheiros, eu vou mostrar para vocês como a gente fez a reforma completa desse apartamento, que foi construído nos anos 2000, para que ele conseguisse acomodar os novos moradores, compostos de um casal e uma bebezinha que nasceu no dia 1 do começo dessa obra. Bom, então entrando no apartamento a gente já dá de cara com a vista, que eu acho que é uma coisa super legal. Vai ter cortina, ainda faltam alguns equipamentos para serem instalados, mas acabou de ter a limpeza fina hoje e eu queria mostrar o apartamento dessa forma para vocês. Então a gente tem essa vista que originalmente isso daqui era uma varanda, mais ou menos até esse ponto do forro, que a gente fez essa integração da sala com a varanda, né, para virar uma coisa só, para ter mais espaço de sala, para ter mais espaço de piso, para a criança brincar, esse tipo de coisa. Originalmente, no projeto, a gente não tinha colocado esse móvel, a gente acabou fazendo por questão de armazenamento. Vocês vão ver que esse apartamento ele não é tão grande, então todo lugar que deu para colocar algum tipo de armazenamento a gente fez, inclusive atrás desse painel da marcenaria que eu não vou abrir porque ainda falta um ajuste, atrás dessa televisão isso daqui também é espaço de armazenamento. Aqui a gente vai deixar algumas coisas de decoração e a gente fez essa fresta para colocar os equipamentos. Mas de qualquer forma é um espaço aqui que a televisão e o sofá estão bem dimensionados para criança brincar aqui no chão. E eventualmente tem umas plantas lá que não dá para ver agora, mas tem o finzinho de uma copa de árvore que eu acho que fica bem bonito aqui. Falando da integração, que eu comento bastante, né, é isso aqui. Então, olhando aquele eixo aqui, da sala de ver televisão, da sala de estar, com espaço de jantar, espaço de cozinhar, a gente tem essa possibilidade de conversa, que ninguém fica de costas um para o outro, e a gente quis delimitar esse eixo aqui com a diferenciação de piso, né? A gente poderia ter feito um piso frio que pegasse todo esse espaço, mas a gente preferiu fazer essa divisão que a gente achou, que eu acho que ficou bem legal, porque aí a cozinha ela fica bem coloridona lá, e aqui a gente trabalha com tons um pouco mais contidos, um pouco mais sóbrios nessa parte da sala. Toda essa parte aqui ela era fechada, era compartilhada com outros espaços, depósito, esse tipo de coisa, que a gente reuniu, juntou tudo aqui para a cozinha e fez a lavanderia lá naquele cantinho. Fica uma lavanderia mais compridinha, mas eu já vou mostrar para vocês. E aqui a porta de entrada que eu estava mostrando anteriormente. Para fazer esse apartamento, tinha uma peculiaridade que esses clientes eles já tinham morado num apartamento dentro desse prédio. E eles já tinham visitado outras unidades desse prédio, que faz com que eles conhecessem muito bem como poderiam ser as configurações desse prédio, mas a gente estudou mais a fundo para tentar trazer o máximo de transformação do espaço para que conseguisse ajudar nesse processo de construção de uma nova família, né? Que era um casal, eles já estavam, quando eles me procuraram, eles já estavam grávidas, a cliente já estava grávida, de forma que a gente fez uma obra que buscasse muito conectar a família nesse início de construção de laços dessa nova estrutura familiar. Aqui no escritório a gente sempre fala de não reformar só por reformar, não reformar só para ficar bonito e funcional, porque a gente acha essas coisas muito superficiais. E reforma, como vocês vão ver aqui, é uma coisa que demanda muita energia, muito tempo. Para muitas pessoas também vai significar uma quantia muito significativa do patrimônio de cada um. Então a gente não vê muito motivo de ficar fazendo reformas que não tragam de fato transformações de como as pessoas vão usar o apartamento. Então a gente sempre pensa que uma reforma ela é para mudar a forma como as pessoas interagem dentro de cada espaço. A gente sempre tenta deixar a geladeira num lugar que não atrapalhe muito. Ao mesmo tempo a geladeira ela é bastante profunda, né? Mas como a forma como a gente tenta fazer a marcenaria, às vezes a gente consegue colocar a geladeira dentro de uma marcenaria inteira. Aqui a gente não conseguiu, porque os espaços eles são relativamente limitados, né? Então não ia convir muito puxar essa bancada para cá só para esconder a geladeira, e também porque ia engasgar muito a entrada de serviço, que fica lá no fundo. Mas à medida do possível a gente tenta colocar os equipamentos e desenhar a marcenaria para que tire ou tente tirar um pouco desse peso da geladeira, que acaba virando um trambolhão
no meio da cozinha, né? Então acaba virando um trambolhão, não só no sentido de funcionamento da cozinha, mas também visual. Então a forma como a gente desenha a marcenaria, ou a gente consegue quase que embutir, entre aspas, a geladeira, ou pelo menos com o desenho a gente tenta quebrar um pouco desse volume, né? Então dessa forma vai ficar os equipamentos, air fryer, forninho aqui, que vai dar uma quebrada um pouco nesse peso que a geladeira necessariamente tem. Seguindo as cores, né? Aquela questão das faixas para dar proporção do apartamento, a gente também tem um rigor bastante grande assim no ritmo das portas, porque o ritmo das portas da marcenaria acaba dando proporção para a cozinha. Então, às vezes, a gente vai trabalhar com portas mais largas, às vezes portas mais finas, e é claro, tudo dentro de alguma coisa que não fique nem muito grande, nem muito fino, para não ser ruim de usar. Mas, enfim, tem essa questão funcional barra estética, né? E aí, para quebrar um pouco essa questão dos volumes, a gente fez uns nichos para tempero e tal. Aqui, 2 gavetas para lixeiras, que estão encaixadas lá dentro. E aí, um monte de portas para armazenamento lá. Aqui também a gente tem mais portas para armazenamento, nada que fuja muito do comum. Porta tempero, forno, gavetas para colocar panela, talher, etc, etc, etc. Essa cozinha é uma cozinha com poucas gavetas, porque gaveta acaba sendo uma coisa que onera bastante o orçamento da marcenaria, e aqui a gente também não viu muito a necessidade. Então esse enquadramento ele deixa também bastante claro essa questão de alguém estar cozinhando aqui e você conseguir interagir com quem está vendo a televisão, ou mesmo daqui, né? Você conversar com quem está trabalhando lá, claro que se a pessoa estiver disponível, deixando aquilo lá aberto. E para cá, a gente vai para a lavanderia. Falta colocar a guarnição das janelas e tal, mas enfim, a lavanderia tem essa carinha aqui. Falta colocar equipamento, não há nenhum segredo aqui, e vai entrar o varal de teto. Bom, voltando para cá, isso daqui ficou maravilhoso, né? Isso daqui é uma coisa que eu acho muito importante destacar, porque em qualquer projeto a gente vai ter algum tipo de limitação de orçamento. Dificilmente a gente vai pegar um projeto que tenha infinito de orçamento. E a gente sempre tenta trabalhar com cores e texturas naturais. E quando é cor a gente tenta trabalhar com laca, enfim. Mas aí isso aí sairia muito caro. Então a gente trabalhou com MDF colorido, sim. Esses 2 MDFs, eles são MDFs coloridos, não são lacas. Então é uma coisa que é relativamente mais barato do que uma folha natural, ou do que uma laca, por exemplo. Mas essa pedra, que é um quartzito, se eu não me engano é o Elegance, ele traz um pouco desse equilíbrio, dessa nobreza, né? Então, apesar de ser uma cozinha, entre aspas, relativamente barata nas suas especificações, vocês podem ver que não tem nenhum eletrodoméstico de luxo, não tem nenhuma geladeira embutida de luxo. A gente traz um pouco dessa sofisticação pontualmente. Então a gente trabalha aqui com a pedra aqui no backsplash para trazer esse ponto de fuga, e a gente usa a mesma pedra nessas 3 bancadas. A gente pontualmente gasta um pouquinho mais, mas que o ganho da sofisticação é muito maior. Ela traz essa nobreza, né? Dá para ver que a forma como a gente posiciona a textura, equilibra as texturas e os materiais, a cozinha ela fica parecendo uma coisa bastante nobre. E sabendo onde colocar os destaques, essa cozinha ela ganha 3, 4, 5, 10 vezes de sofisticação. E aí tem essa questão da relação das cores também, né? Então, o sofá, a gente escolheu um tom parecido com isso daqui que já existia na cozinha, para fazer essa relação, esse equilíbrio, não perder essa conexão, apesar do piso do revestimento ser totalmente diferente. E aqui esse móvelzão, a gente deixou um creminho, porque eu acho que quando a gente usa o branco, fica parecendo parede, mas não fica parecendo parede ao mesmo tempo, fica meio esquisito assim a relação de 2 brancos diferentes com texturas e brilhos diferentes. Então a gente trouxe esse creminho que já existia aqui por conta dessa pedra que os clientes escolheram. Nada disso daqui foi mood board, nada disso daqui foi uma coisa imposta pelo escritório. A gente foi visitando lojas, os clientes foram apontando aquilo que eles foram gostando, e a gente foi costurando, equilibrando, dosando esses materiais para que tudo desse certo, ficasse equilibrado.
E um dos maiores problemas que a gente viu aqui, foi um diagnóstico que os próprios clientes trouxeram, é que essa cozinha originalmente ela era mais ou menos desse tamanho aqui, de forma que não tinha como duas pessoas cozinharem ao mesmo tempo. Não só isso, a cozinha ela tinha um formato, além de estreita, bem comprido, de forma que mesmo quando alguém estava cozinhando no fogão que ficava nessa posição aqui, era difícil de outra pessoa passar por trás para pegar alguma coisa na geladeira ou para fazer alguma coisa na lavanderia ou qualquer coisa assim. Fora isso, o espaço do quarto ele invadia um pouco esse espaço da cozinha e a gente mexeu bastante na geometria desse espaço para que a gente conseguisse fazer uma cozinha bem ampla e que fosse integrada de fato com a sala. Quando a gente fala de cozinha integrada com a sala, tem que tomar bastante cuidado, porque muitas vezes a cozinha ela é de fato sem nenhuma parede, sem nenhuma divisória com a sala, mas ela não propõe ou ela não traz nenhum tipo de interação entre as pessoas, porque a sala fica de costas para a cozinha, ou mesmo a cozinha não tendo parede, a pessoa que está aqui ela não interage com quem está na sala, e a gente dá muita importância para essas coisas, assim, para num momento principalmente de início de construção ou início de uma nova estrutura de família, como é o caso de um casal que estava vindo agora com uma bebê, que a gente conseguisse fazer um espaço que de fato não fosse só integrado pela falta de paredes, mas que pudesse propiciar esse tipo de interação entre as pessoas. Então, enquanto uma pessoa está cozinhando, ela consegue observar o filho ou a filha que está brincando no chão da sala, enquanto isso outra pessoa que está terminando alguma tarefa no escritório ainda consegue ter essa interação, cozinha, falando, já estou acabando aqui de trabalhar, já vou aí para te ajudar na janta, ou cuida aí da bebê enquanto eu faço a janta. Esse tipo de coisa para a gente é o mais importante de criar dentro do espaço, para que a gente consiga fazer um espaço que ajude a fazer com que os moradores consigam viver conforme as suas próprias visões de mundo. Então, integração de espaço a gente não leva de uma forma tão superficial, no sentido de, é só quebrar uma parede que a gente vai integrar o espaço. Nem sempre, quebrando uma parede, a gente consegue, de fato, integrar o espaço de uma forma que as pessoas fiquem mais integradas. Então, dá para ver como essa integração, que eu falo, ela fica bem evidente, né, com a sala. E tem outra coisa que a gente se preocupa bastante, é reforçar esses eixos com os elementos, seja móvel solto, às vezes vai ser com a divisória de piso. Então, a forma como a gente posiciona os móveis, ela ajuda também a esticar ou alargar os ambientes, além de ter toda essa questão de interação humana, né? Então, se a gente vê aqui, a gente percebe bem esse eixo aqui e a gente percebe bem esse eixo junto com a sala de jantar, de forma que nesse meio onde eu tô, a gente consegue perceber de dia, né, a luz, iluminação natural vindo de todos os lados. A cozinha a gente posicionou dessa forma. Originalmente a gente tinha feito outros estudos, mas acabou que essa conformação meio que em L ficou melhor. Aqui é bastante generoso para você conseguir sentar e outra pessoa conseguir sentar atrás. Aqui também está bastante generoso para você conseguir sentar e outra pessoa passar atrás sem problema nenhum. Falta um detalhe aqui de marcenaria. E a forma como a gente usou as cores, né? Então, os clientes eles trouxeram referências bem coloridas. Só que para não ficar uma coisa muito pesada, a gente organiza bastante essas cores. Então, esse tom mais terracota serve como um destaque aqui. O piso de ladrilho hidráulico decorado verde, que é uma coisa que os clientes gostaram muito quando a gente visitou na loja, ele traz esse peso para o chão e a gente aproveita para trazer esse peso para o chão junto com a marcenaria. Então, trabalhando esses materiais e essas massas de luz e essa cor com essas faixas, a gente organiza muito bem e usa as cores não só para deixar bonito, não só porque é o que os clientes gostam, mas a gente usa essas cores para organizar um pouco a cozinha visualmente, para dar proporção. Imagina se a gente começasse a jogar cor arbitrariamente como está no piso. Essa cozinha seria totalmente outra e perderia toda a sofisticação, né? Ficaria uma coisa meio carnavalesca, meio sem cuidado nenhum. Outra coisa que eu queria destacar nesse apartamento foi a curadoria de móveis soltos. Nem sempre a gente consegue escolher todos
móveis quando os clientes estão prontos para mudar, como eu falei em outros vídeos. A gente até prefere que algumas coisas sejam feitas aos poucos, por conta, misturando móveis que os clientes já têm ou móveis que não tenham, mas no caso desses clientes eles quiseram trocar. A gente tomou muito cuidado com o desenho desses móveis. Então esse daqui é um sofá, não sei se vocês estão conseguindo enxergar o detalhe do pé do sofá, que ele tem tudo a ver com esse piso, e também a mesa, que o desenho da mesa é um desenho bem bonito e ele conversa com esse cuidado do design, do desenho da peça, da madeira, né? A gente não gosta muito de trabalhar com móveis que imitem materiais, mas a gente gosta de trabalhar com móveis que aproveitem o máximo possível a qualidade de cada material, que é a forma como a gente entende a arquitetura também. Então, se vocês forem olhar para a estrutura da mesa e olhar também para o desenho do sofá, que tem esse pé redondinho de madeira maciça, que acaba amarrando de alguma forma todos esses espaços e fazendo com que o apartamento como um todo ele esteja todo amarrado, não só esteticamente amarrado entre si, com essa curadoria de móveis e materiais, mas com que os móveis soltos eles conversam com as cores, que conversam com a espacialidade, onde tudo tem coerência entre si, e nem por isso são espaços que estejam muito travados. Então, se o cliente trouxer uma cadeira de madeira que ele tem de casa, ou ir comprando uma cadeira de madeira ao longo do tempo, uma por ano, duas por ano, ainda vai ser um espaço que vai fazer sentido, porque todas essas coisas, a coerência das escolhas e a coerência dos espaços, ela já está garantida em toda essa base que a gente construiu. Indo lá para o fundo, tem esse ponto de cor, que é o seguinte: esse banheiro ele era totalmente diferente do que ele está aqui agora. Esse banheiro, acreditem ou não, ele era bem mais estreito, o box era pequenininho. O que a gente fez foi fazer com que o box ganhasse o comprimento inteiro. O vaso sanitário ele fica aqui, e aí aqui fora falta um detalhe de pintura aqui. A gente fez esse lavabinho, que ele tá uma gracinha, né? A gente deixou esse espaço maior para caber um banquinho, para quando a criança estiver na fase de começar a aprender a usar pia, escovar os dentes, tem um banquinho aqui embaixo para ela subir. Tem uma marcenaria que ela tá mais recuada que o normal, porque a criança faz bastante água no começo, né? Então, para não estragar essa marcenaria. E aí uma cuba esculpida. E a marcenaria lá em cima, que não sei se dá para perceber, a gente fez esse jogo de larguras de porta para trazer algum tipo de interesse para esse desenho. E aí no piso a gente vem com esse ladrilho hidráulico que ele faz esse desenho, entra no banheiro e sobe lá na parede perto do nicho. Então a gente tem apesar de serem dois espaços diferentes, que a gente mexeu bastante nessa área para otimizar a área do quarto e para aumentar um pouco a área do box, a gente deixa o lavatório fora para ganhar esse espaço, para também servir para visita sem precisar fazer um lavabo e um banheiro separado, porque aqui nesse apartamento a gente não tem esse espaço. A gente fez o vaso sanitário e o box num ambiente, e aqui fora a gente deixou o lavatório. Tem uma coisa que tinha nesse apartamento que a gente sempre tenta corrigir, entre aspas, que é aquela situação que você tem um corredor que dá para os quartos e acaba que, percentualmente, o corredor acaba ocupando uns 10, 15% da área total do apartamento. Esse daqui não é um apartamento tão grande, apesar de poder parecer que está grande para vocês aí na câmera, porque a gente mexeu bastante nesse apartamento. Mas eu acho uma pena quando um corredor é só um corredor escuro, com porta dos dois lados para você chegar nos ambientes. Sempre que possível, a gente tenta fazer uma situação em que o corredor ou ele vire parte do espaço internamente, ou que o espaço ele consiga crescer e mais ou menos você ter a sensação de que o espaço ele vai até a parede do corredor. Então não é um apartamento com várias caixas confinadas e com uma tripa escura ligando todos esses ambientes. A gente sempre tenta fazer com que o corredor ou ele vire uma área útil, mas como nesse caso não deu, pelo menos que ele seja, que ele ajude a sensação de que você consegue ampliar esse espaço do escritório. Eu acho que fazer aberturas de quina sempre tem um charme, assim, porque diferente de uma porta, que se abriria para o corredor que tem essa largura, quando a gente faz uma abertura de quina, parece que o espaço ele abre mais do que de fato ele está abrindo. Então, nesse caso, quando a gente faz essa
abertura de quina e trabalha com detalhe de serralheria que não tem divisão no piso, pode até passar desapercebido que esse escritório ele pode ser fechado ou não para alguém que está visitando o apartamento pela primeira vez. Não só isso, tem essa questão de eu estar trabalhando aqui no escritório, né? E aí quando eu estou com o ambiente aberto, quando eu não estou fazendo nenhuma videochamada ou não estou fazendo nada que precise ser fechado, eu tenho a sensação de ganhar mais, sei lá, 1,20 m por aí, na extensão do escritório de parede a parede. Então, por mais que o escritório ele tenha dimensões de um cômodo comum aqui, e depois que tiver todo mobiliado, que vai ter um sofá-cama que ele pareça um pouquinho mais apertadinho, quando a gente abre aqui, essa sensação de estar apertado, ela some totalmente. E aqui, voltando para o escritório, né, tem essa coisa de estou trabalhando no meu monitor, com ar-condicionado, tudo gostoso, com uma luz natural vinda de lado, sem incomodar a tela. E aí, sei lá, tem alguém na cozinha, tá trabalhando junto, você consegue pegar um copo de água também para mim? Você consegue isso, aquilo? Ou aquelas tarefas que são mais braçais, você também, vai ser a Copa do Mundo esse ano, você deixa lá como seu ambiente a Copa do Mundo rolando enquanto você está trabalhando. Não trabalhem com coisas sérias assistindo o jogo, gente. Mas algumas tarefas dá. O assunto do trabalhar em casa é uma coisa muito particular, é uma coisa que já vinha antes da pandemia, mas que foi acentuada durante a pandemia, né? Hoje em dia você tem um espaço para trabalhar dentro de casa, seja integrado, seja separado dentro de um cômodo fechadinho, é uma coisa que quase todo mundo precisa dentro de casa. E a forma como cada um trabalha é muito particular. Vai ter gente que vai preferir trabalhar no ambiente aberto, na sala, com uma mesinha, vai ter gente que vai preferir trabalhar num quarto isolado que você fecha com uma porta, e vai ter gente que vai precisar desses dois tipos de situação, de você poder trabalhar num lugar fechado, por exemplo, dessa forma, ou você conseguir abrir o espaço. Isso daqui é uma coisa que nem sempre dá, mas que sempre que possível a gente tenta fazer isso daí de uma forma versátil. E é claro que vai depender de como cada um trabalha, mas também eu acho uma pena você ficar o dia inteiro dentro de casa trabalhando e você ficar confinado dentro de um espaço. Então, assim, dependendo da rotina de cada casal, às vezes os dois fazem home office, às vezes os dois trabalham fora, às vezes eles se intercalam, um dia um trabalha fora, outro dia acontece os dois estarem trabalhando dentro de casa, e às vezes, principalmente com filho, né, é bom ter essa separação. A gente sabe como as crianças elas demandam, e às vezes a gente precisa desse tipo de separação, ou às vezes para isolar o som de uma videochamada, de uma reunião que você precisa fazer, ou mesmo só para demonstrar que, nesse momento eu não quero ser perturbado ou perturbada porque eu estou fazendo alguma coisa importante. E aí você abre a porta, você pode estar até trabalhando, mas você consegue sinalizar para as outras pessoas que estão em casa os momentos que você está disponível ou não está disponível, a depender daquilo que você está fazendo dentro de casa. A gente pensa que ter esse tipo de alternativa de abrir e fechar um espaço, que nem sempre dá para fazer, é muito bom, porque às vezes é muito chato você ficar trabalhando o dia inteiro num espaço muito confinado, sendo que você tenha o resto, os outros 60 metros quadrados da casa que você não está aproveitando. Então, quando a gente faz uma alternativa como essa daqui, a gente consegue ou tanto trabalhar num espaço restrito de 12 metros quadrados, quanto aproveitar toda a espacialidade, todo o espaço, todo o conforto, todo o volume que todo esse espaço integrado propicia, além dessa questão da interação no final do dia que eu comentei, vai cuidando da janta enquanto eu cuido da nossa filha aqui, ou vai fazendo isso enquanto eu estou fazendo aquilo, ou mesmo você está na cozinha e já começar a botar um som, porque aquela tarefa que você está fazendo no final do dia é uma tarefa mais leve, que você já está encerrando o expediente. Então essa questão do relacionamento entre o morar e o trabalhar dentro de casa é uma questão que surge com mais força depois da pandemia, e que vai depender muito, o arranjo espacial vai depender muito de como cada família interage. Tirando esse detalhe que falta pintar, né? Dá pra ver que esse banheiro ele fica bem bonito. E a gente não quis repetir as cores, porque na nossa proposta original esse banheiro ia ser menos colorido, só que os clientes foram trazendo essas referências com mais cores, e a gente aceitou, a gente
Não é uma questão de aceitar, mas a gente abraçou as referências que os clientes estavam trazendo, a gente tentou entender esse universo que eles estavam trazendo para trabalhar então com mais cores, né? Só que ao invés de trabalhar com uma cor só para não ficar tudo muito pesado, muito enjoativo, a gente quis trabalhar com esse tom de amarelo, esse tom de terracota que tem a ver com esses detalhes do ladrilho hidráulico. Então tá tudo amarrado, né? E aí tem essa soleira aqui, que eu acho que é um detalhe que eu falei lá na outra parte do vídeo, que é uma soleira que são 2 perfis de aço inox e o do ladrilho hidráulico para cima. Por quê? Lembra que eu falei que o ladrilho hidráulico ele tem uma espessura grande? Como a gente não conseguiria afundar muito o nível do box e, portanto, não conseguiria afundar muito essa área seca do banheiro, o que a gente optou por fazer foi quase que uma soleira para cima, para que a água não viesse para cá, mas sem interromper o desenho desse ladrilho hidráulico. Então foi por isso que essa soleira é desse jeito, é uma soleira fabricada, é um detalhe totalmente personalizado, não é um detalhe que exista em nenhum lugar. A gente fez essa soleira para cima por impossibilidade de conseguir mais altura lá no box. Então acaba que, como a gente não conseguia afundar mais, o box ele fica num nível mais baixo, essa parte num nível acima, essa parte num nível acima, e como não dava para afundar tudo mais, a gente traz a soleira um pouquinho para cima. E para não ficar uma soleira de pedra feiosa, que não tenha nada a ver com isso, a gente fez esse detalhe, também por conta do ladrilho hidráulico, né? O miolo, o meio do ladrilho hidráulico, ele não é uma coisa tão bonita. Em cima é bonito, a lateral não é. Então a gente faz esse perfil para resistência, porque o ladrilho hidráulico você não pode ter nenhuma pancadinha lateral, para acabamento e também por essa continuidade do desenho. Então não tem nenhum detalhamento padrão, apesar de ser uma coisa pouco, pode ser considerada banal aqui, né? Isso daqui é uma coisa que é super personalizada, a gente fez só por conta dessas cores, desses materiais, porque, enfim, fazia sentido desse jeito, a gente inventou essa soleira. Esse banheiro aqui tá um charme, tá lindo, maravilhoso, apesar de ser um banheiro super pequenininho, com área super restrita, assim, ele não é um banheiro que você fica batendo nas coisas para usar, né? Então essa coisa de levar o lavatório para fora ajuda bastante no uso e na dinâmica que esses clientes vão ter, porque às vezes eles recebem visita do sogro, da sogra, de uma pessoa, e aí ela não precisa ficar compartilhando o espaço do lavatório junto com a filha, eventualmente, enfim. O lavatório ele fica mais acessível, e também a gente mudou essa porta de lugar eu vou mostrar na planta para vocês, para aproveitar melhor o espaço interno. Aqui eu não ia abrir, mas deixa eu abrir. Tá a baguncinha de fim de obras, cortinas provisórias. Como é final de ano, a gente não conseguiu as cortinas a tempo, mas a gente conseguiu uma coisa provisória aqui por enquanto. Sempre que possível, a gente tenta trabalhar com aquilo que a existência do apartamento está oferecendo para a gente. Nesse caso, uma coisa que a gente gosta muito de fazer é trabalhar com eixos. Eixos de luz, eixos de circulação, eixos de espaço. Então, vocês vendo as outras cenas desse vídeo devem estar entendendo que esse espaço tem o espaço da sala, que ele é conectado com o espaço da sala de jantar, da mesa de jantar, e com o espaço de cozinhar. Mas nesse sentido também, a gente tem um outro tipo de conexão, um outro tipo de eixo, e quando a gente deixa todas as portas abertas, agora vocês não vão perceber porque está à noite, mas a gente consegue, por conta desses eixos que a gente vai deixando aberto, a gente consegue perceber a entrada da luz natural do apartamento por vários cantos, em vários sentidos. Isso faz com que o apartamento cresça, quando a luz natural ela invade o apartamento, e quando você consegue perceber que a luz natural ela se move ao longo do dia, eu acho que isso daqui traz uma sensação, uma humanidade para o apartamento, no sentido de acrescentar uma outra dimensão ao apartamento, que não só é a dimensão das paredes e das dimensões assim dos móveis e da disposição dos móveis soltos, mas também uma dimensão de tempo. Já falando de iluminação, percebam que nesse apartamento inteiro não tem nenhuma iluminação que a luz fica na cara. A gente preza muito por iluminação mais macia, uma iluminação que não faça tanta sombra. É claro que eventualmente a gente vai querer trabalhar com isso, mas em casa a gente prefere essa iluminação mais macia,
que é a iluminação indireta, né? Então, a luz bate no teto, o teto acende e acende o ambiente. Lá é a mesma coisa. Tem essa iluminação indireta, que ela não, que a gente trabalha com a iluminação de geral, que é uma iluminação mais macia, uma iluminação menos dura, com menos sombra. E aí aqui, onde vão ter os equipamentos de cozinha, e lá onde você tem uma tarefa, um uso de tarefa que você precisa ver mais, né, para cortar os alimentos, para lavar as coisas, aí sim a gente tem uma iluminação mais forte, uma iluminação de uso. Uma coisa que vão perguntar aí, por que a gente deixou essas arandelas tão baixinhas? A altura comum de arandela é deixar 1,80, 2,10, mas aqui a gente gostou de fazer essa mancha de luzes aqui. Como a gente tem espaços, os espaços são amplos, a gente quis destacar esse meio com iluminação, em vez de iluminar o teto ou trazer muito peso de iluminação para o chão. A gente pensa que trabalhar com essas faixas nesse caso ficou mais elegante pelas proporções da cozinha, tanto que quando você olha aqui, esse alinhamento de luz destaca o uso das pedras, principalmente aquela no final que fica bem no ponto de fuga da visão, né? Esse jogo de luz, que é uma coisa muito, muito sutil, destaca aquela pedra lá do fundo, que ela é funcional porque ela é um backsplash, então ela protege a parede da água, ao mesmo tempo que é uma pedra nobre. Então a gente fez essa faixa de luz para destacar e para ajudar a trazer atenção para esse ponto, já que a cozinha ela tem bastante cor, a gente não queria que ficasse uma cozinha carnavalesca com tudo muito aceso. A gente, à noite, né, as cores elas ficam rebaixadas, sem uma iluminação direta, e a gente destaca as pedras, e também com essa iluminação aqui a gente destaca a mesa de jantar. Então, apesar dessa cozinha ter bastante cor, com a iluminação a gente consegue diminuir um pouco o peso e não deixar tudo aceso, tudo carnavalesco. A gente usa as texturas e usa a luz para destacar e para equilibrar um pouco essas forças, esses pesos de massas de cor e de massas de textura. Aqui tem um detalhe que pode passar desapercebido, que a gente fez um perfil de inox, que ele fica bem embutidinho aqui. Deixa eu mostrar para vocês, para dar um acabamento melhor entre esses dois pisos, porque para a gente era bastante importante que esse alinhamento ele ficasse bem no alinhamento da parede, uma coisa bem reta. A gente preza bastante por essa questão da geometria, né? Então a gente fez isso daqui para não ter nenhuma soleira, enfim. E tem outra coisa que quem entende sabe a dificuldade de trabalhar com ladrilho hidráulico e com um piso de madeira maciça. Isso daqui é um piso de Cumaru, madeira maciça, aquilo lá é um piso de ladrilho hidráulico. Isso implica que esses revestimentos eles têm quase 2 centímetros de espessura, se contar cola, argamassa, enfim. E tudo isso daqui traz uma implicação que acho que nem todo mundo vai entender, eu vou tentar mostrar para vocês, mas isso implica num conflito em todas as soleiras. Afinal de contas, não é todo apartamento que a gente consegue ganhar essa altura, né? Porque pensa que o piso da sala tem que ficar um pouquinho acima do piso do hall, para quando lavarem o hall não entrar água para cá, ou pelo menos tem que ter uma soleira um pouquinho mais alta. E a mesma coisa vai acontecer nos banheiros. Quando a gente vai para o banheiro, os banheiros eles sempre precisam ficar num nível abaixo do piso seco, né? Do piso de madeira. Quando você vai para as áreas molhadas, primeiro você vai para o banheiro, ele precisa estar um pouquinho mais baixo, aí depois você vai para o box, ele precisa estar um pouquinho mais baixo, e todo esse mais baixo, mais baixo, mais baixo, que o mínimo chega lá no banheiro, vai ter uma implicação no detalhamento do apartamento inteiro. Então algumas decisões que a gente tomou aqui foram decisões por conta disso, do ladrilho hidráulico, do piso e dos perfis. Esses detalhes que eu vou mostrar para vocês não são decisões estéticas, são decisões técnicas que a gente tentou trazer o melhor da estética para resolver isso daqui da melhor forma. Eu insisto muito nessa tecla que quando a gente faz uma casa, seja uma reforma, uma casa do zero, a gente não está fazendo um espaço bonito e funcional apenas, porque isso é muito subjetivo, cada um pode entender de uma forma, o que é belo, o que é funcional para um é diferente do que é para o outro. A gente sempre tenta criar espaços que mudem ou que direcionem a forma como as pessoas interagem de alguma forma. Eu penso que fazendo isso a gente consegue fazer uma arquitetura
mais conectada com os anseios humanos. Eu penso que assim a gente faz uma arquitetura que muita gente vai dizer que é mais afetiva, que é uma arquitetura que muitos vão dizer que é uma arquitetura mais humana. Vocês notam que eu não fiquei falando muito de formas orgânicas, formas curvas, ou tecido buclé, ou tecido isso, aquilo porque está na moda ou porque não está na moda. Eu acho que isso daí é uma coisa muito superficial e que acrescenta muito pouco para a arquitetura. Eu acho que a arquitetura é sobre as nossas vidas, sobre como cada um deseja viver, sobre os sonhos, sobre os anseios, sobre a visão de mundo de cada pessoa, de cada família, de como ela quer se viver sozinha, o que traz paz para ela, como que ela quer construir os laços dela familiares, ou com as visitas, ou com os amigos, ou não quer receber ninguém. E por causa disso, nenhum apartamento vai ser exatamente igual ao outro, porque cada apartamento nos apresenta uma plataforma, cada terreno nos apresenta um tipo de limitação, não só de área, não só de geometria do apartamento, mas de iluminação, ventilação natural, e cada pessoa, cada família vai ter uma vida diferente. Então é impossível que esse cruzamento entre aquilo que o espaço está oferecendo para a gente e aquilo que as pessoas vão morar precisa, sejam iguais. E é por isso que eu acho que nenhum apartamento pode ser igual ao outro quando a gente está transformando, pensando numa casa, pensando numa reforma. Isso, obviamente, traz autenticidade para cada espaço, e isso, obviamente, traz uma coisa exclusiva e única para cada espaço. Então, eu não penso no único e no exclusivo como um sinal de luxo, mas eu penso no único e no exclusivo simplesmente porque não tem como a vida de ninguém ser igual à vida de outra pessoa, e não tem como esse cruzamento entre espaço dado e limitações dadas, seja num terreno, seja num apartamento, cruze com a vida de alguma pessoa e dê o mesmo resultado. Sempre as variáveis, pelo menos uma das variáveis, ela vai ser diferente. E principalmente a vida de você, ela é diferente da vida de outras pessoas. E nos nossos projetos, é claro que pensar num puxador mais bonito é legal, pensar na maçaneta, nos metais cromados, se não são cromados, se são de metal, isso daí são coisas legais, mas não é isso daí que efetivamente vai transformar a forma como a gente interage com as pessoas que estão ao nosso redor ou com nós mesmos. Então a gente pensa espaços nesse sentido, no sentido de transformar, melhorar a nossa vida efetivamente. E todo o resto são coisas que são bônus. Então pensar nessa paleta, nesse design super bem definido, nos materiais específicos, é claro que é legal, mas isso daqui é só uma consequência da forma como a gente gostaria de viver. O objetivo final não é o espaço, o objetivo final é a transformação das nossas vidas. Indo aqui para o outro quarto, a gente fez uma cabeceira também com marô, tem uma porta que a gente precisa se livrar ainda, e as arandelas a gente fez mais altas do que o normal, geralmente a gente deixaria ela mais baixa para ajudar na altura, né? Mas a gente fez elas mais altas porque aqui vai ter uma poltrona de leitura, então vai ter uma cama aqui, de um lado uma mesinha de apoio e de outro não vai ser uma mesa de apoio, vai ser uma poltrona que os clientes pediram, uma poltrona de leitura. E para não ficar batendo a cabeça, porque depois que a cama vier aqui não vai ficar tão largo esse espaço para circular, a gente deixa as arandelas um pouco mais altas para não ficar batendo. Mas está tudo bem também, porque essa arandela ela serve dessa forma para fazer uma iluminação mais geral, ou você pode pegar ela, aí tá quente, e girar ela direto para o seu livro, para que você estiver lendo ou vendo. Então essa arandela ela serve super bem para esse tipo de uso que a gente está querendo. Então ela meio que vira quase que um abajur, ao mesmo tempo você consegue fazer uma luz direta para o seu canto de leitura. E fechando a porta, outra coisa, essa porta aqui ela não precisava ser mexida, originalmente ela estava mais para cá, se eu não me engano. A gente trouxe a porta para esse espaço por uma questão de aproveitamento de espaço. Porque a porta sendo aqui, eu dou num lugar que distribui melhor para o espaço do closet, para o espaço de se vestir, né? E para o espaço da cama. Então a cama não fica muito diferente da
da porta, e a porta ela fica quase que no meio da separação desses dois espaços que distribui da melhor forma. E esse espaço, a gente não tinha tanto espaço de closet, tanto espaço para roupa, então a gente fez um misto de portas fechadas e uma parte lá no canto aberta com a iluminação para que a gente consiga aproveitar o espaço melhor dessa forma, porque se a gente colocasse porta em tudo, por mais que fosse porta de correr, que eu não gosto muito, porque a porta de correr acaba perdendo a profundidade do espaço, a gente consegue aproveitar melhor esse espaço de canto. E daqui a gente vai pro banheiro da suíte, que é outro banheiro que a gente fez em ladrilho hidráulico, que tem o mesmo jogo, o mesmo desenho da soleira. Vindo para cá tem esse desenho bonitinho assim de cogumelinhos, com um nicho, fica super bonitinho isso aqui. A gente mexeu bastante nesse banheiro porque originalmente o box ele ficava desse lado, a gente trocou a pia pelo box para que o box ficasse com ventilação natural, com janela. Originalmente ele não tinha isso, e a gente posicionou a porta para que ela ficasse num meio de circulação. Então, apesar desse banheiro ele ter dimensões bastante restritas, a gente entra nesse meio aqui do banheiro, que distribui para vaso sanitário, box, e aqui o lavatório. Então é um banheiro que, apesar de pequeno, ele tem uma circulação bem resolvida, porque a gente mudou a posição da porta. Imagina se a porta estivesse mais para lá, por exemplo, né? Ia ficar muito entroncado, você entrar de cara para o vaso sanitário. Como ponto de vaso sanitário nesse apartamento a gente não poderia mexer, porque teria que mexer no vizinho, ia ser uma obra que o prédio não permitiria, fora a questão da negociação com o vizinho, que às vezes nem sempre é tão fácil assim. A gente resolveu isso daqui, mudando a posição da porta para aproveitar esse banheiro da melhor forma. E aqui esse banheiro aqui a gente fez o mesmo jogo das larguras das portas. Isso a gente costuma ter algum rigor, sempre que possível, para que, apesar de ser uma marcenaria simples, porta-cava, os nichos é uma coisa muito simples, a gente traz sofisticação pela largura e pelo desenho das portas com o espelheiro, né? O espelheiro a gente fez aqueles nichos, porque tem esses dois registros que a gente não conseguiria mudar de lugar por conta do prédio mesmo, então a gente fez o nicho de um lado, porque a porta não poderia bater lá. A gente replicou a simetria e colocou o espelho na frente para que não atrapalhasse também o rosto. Então, um lavatório bem estreito, mas todo certinho para você usar, e para a emenda do espelho não ficar na sua cara. Fica um espelhão bem confortável. Aqui também está faltando cortina, mas voltando aqui pro resto do apartamento, é muito legal mostrar o apartamento à noite. Se por um lado eu não consigo mostrar a parte da iluminação natural, que eu falei tanto, né? Aqui também está faltando cortina. Dá para perceber a iluminação artificial desse apartamento, como a iluminação tá macia, como a iluminação tá agradável, né? E como que a gente trouxe os pontos de destaque. Então aqui tem uma iluminação indireta para atuar junto com talvez abajures de mesa que vai ser comprado ao longo do tempo, mas não tem nenhuma luz ofuscando, né? A gente trabalha com os eixos, a gente trabalha com as faixas de luz, então não é só uma questão de iluminar onde se usa, uma questão totalmente funcional. A gente usa a iluminação para trazer profundidade, para trazer destaque para aquilo que a gente quer, para manipular a largura e as alturas dos espaços. E aqui a gente colocou um pontinho de luz para um quadro, para uma decoração que possa entrar lá. Então, iluminação é uma coisa que a gente toma muito, muito, muito cuidado, ao invés de encher o apartamento todo com um monte de spot que cria muita sombra, não traz nenhum charme, fica quase como uma iluminação de galpão. A gente trabalha com mancha de luz, mancha de penumbra, a gente sabe onde precisa ser mais claro, onde precisa ser mais escuro. Afinal de contas, se a gente ilumina tudo do mesmo jeito, nada tem destaque. Mas dessa forma como a gente pensa a iluminação junto com o espaço, junto com a arquitetura e junto com os usos e junto com os pontos de destaque, a gente consegue ver para onde o olhar ele é atraído, né?
Faltam alguns ajustezinhos aqui para acabar antes dos clientes se mudarem, mas eu espero que com esse vídeo, com essa explicação, eu tenha mostrado para você como o espaço ele pode transformar e melhorar a forma como a gente quer viver. Se você gostou desse projeto e quiser contratar a gente, é só preencher a aba contato do nosso site, que está aqui na descrição. E fora isso, na descrição vou deixar o link para o curso Como Viver Bem, que é um curso que vai transformar a sua consciência em relação aos espaços e assim conseguir melhorar a forma o lugar onde você vive, com ou sem reforma. Tem o link para o Decifrando Plantas, caso você esteja procurando um apartamento para alugar ou comprar e não sabe o que fazer com aquela planta que está na sua mão, você não sabe entender, você não sabe o que é importante. O Decifrando Plantas é para você. E segue a gente no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube, que não só através dos nossos projetos a gente procura mudar a forma como os clientes vivem, melhorar a forma como os clientes interagem entre si, que não só pelos nossos projetos a gente procura transformar e melhorar a vida dos nossos clientes, mas pelo conteúdo mostrando como a gente faz essas transformações nas casas e nos terrenos dos outros. A gente espera que você também esteja sendo beneficiado com alguma forma de enxergar os espaços de formas diferentes. A gente transforma os espaços para se adequarem àquilo que a gente precisa e os espaços eles nos moldam de volta. É um ciclo e é isso daqui que eu procuro mostrar para vocês. Obrigado, até a próxima.